Você acredita que 1 milhão é muito dinheiro? Se continuar com essa mentalidade, jamais chegará perto disso. 1 milhão só parece muito porque você ainda não sabe como fazer essa quantia parecer pequena. E é isso que vou te mostrar agora. Já reparou que algumas pessoas atraem dinheiro com facilidade, enquanto outras passam a vida lutando para pagar contas? Isso não tem nada a ver com sorte, inteligência ou lugar onde nasceram, e nem mesmo com esforço ou trabalho duro. A verdade é que a maioria não sabe de verdade como ganhar dinheiro. Pensam que sabem, mas se soubessem já estariam fazendo. Acham que precisam de mais esforço, mais cursos, mais diplomas, mas o que realmente falta é consciência. Você não ganha 100 mil por ano porque quer, mas porque não tem consciência de como ganhar 100 mil por mês. Isso não é sobre querer mais. É sobre saber, sentir e perceber que é possível. É uma questão de nível de consciência. Fomos moldados para acreditar que dinheiro é difícil, que sonhar alto é perigoso e que pedir muito é egoísmo. Mas nossos pais, professores e a sociedade estavam errados. Não por maldade, mas por inconsciência. Desde a concepção, nosso subconsciente foi moldado por tudo ao redor, sem filtros, como uma esponja. Essas ideias formaram o paradigma que define como você pensa, sente, age e como lida com o dinheiro. A maioria vive os mesmos anos repetidos. O calendário muda, mas a vida não muda. É sempre o mesmo ciclo. Já vi relatórios em março e sabia quanto um vendedor venderia em outubro, porque ele seguia o mesmo padrão de sempre. Agora imagine, e se você tivesse plena consciência do seu verdadeiro potencial? E se soubesse que pode gerar em um mês o que hoje leva 1 ano? E não apenas soubesse, mas sentisse isso com todo o seu ser? Porque consciência é sentimento, é percepção viva. É aqui que entra a imaginação. Não como devaneio, mas como visão clara, intencional, vibrante. Se você sustenta com clareza uma imagem na sua mente, começa a se alinhar com a frequência dessa realidade. Tudo é energia, tudo é vibração. Sua mente é uma antena. Quando muda o pensamento, muda a frequência. E quando você muda a frequência, muda o que atrai. Oportunidades começam a surgir. Não é mágica, é consciência. Pessoas com mentalidade próspera vivem sintonizadas com aquilo que desejam. E você também pode estar se decidir por isso. Lá em 1973, eu estava sentado numa sala modesta em Glenville, Illinois. Peguei um caderno e escrevi: "Vou construir uma empresa que opera no mundo todo." Eu não tinha equipe, não tinha estrutura, não tinha dinheiro, mas eu tinha consciência. E isso foi suficiente para mover tudo, porque o universo responde à clareza da sua visão. Se você hoje está num emprego que te consome, vivendo no limite e achando que nada muda, talvez a única coisa que precise mudar esteja entre seus ouvidos. Quando você eleva sua consciência, sua realidade precisa mudar. Não é sorte, é lei. E isso não é filosofia, é ciência. A neurociência chama de neuroplasticidade. Isso significa que você pode reprogramar sua mente. Pode formar novas conexões, crenças e padrões. E quando isso acontece, suas decisões e seus resultados mudam. Agora seja sincero. Quando você pensa em 1 milhão, o que sente? Distância, ansiedade? Isso não é a realidade, é só reflexo do seu nível atual de consciência. A boa notícia é que isso pode ser mudado. Não importa se você tem 20, 40 ou 80 anos. Eu comecei com 26 e sigo ensinando isso aos 87. Funciona para quem está pronto para despertar. A pergunta agora é: você vai seguir num mundo onde 1 milhão parece inalcançável ou vai criar um onde isso é só o começo? A resposta está dentro de você. Quando você se der conta disso, 1 milhão vai parecer pouco. Muito pouco. Porque você foi feito para muito mais. E tudo começa com um novo nível de consciência. Você pode estudar, aplicar estratégias, mudar de cidade, iniciar negócios, mas se o seu paradigma não mudar, nada muda. O paradigma é o piloto automático da sua vida. Um conjunto invisível de crenças e padrões que dirige suas decisões sem que você perceba, como um software no seu subconsciente. Esse software foi instalado muito antes de você poder escolher o que pensar. Desde sua concepção, tudo ao seu redor começou a te influenciar: sons, emoções, comportamentos. A mente subconsciente de uma criança
É como um copo vazio, totalmente receptivo ao ambiente. Tudo o que era falado, sentido e vivido foi sendo depositado nesse copo. E aí está a armadilha. Você cresceu ouvindo que dinheiro não cresce em árvore, ou que trabalhar duro é a única saída, e essas frases viraram comandos automáticos. Se você dirige um carro com o GPS travado numa rota errada, ele vai sempre te levar para o lugar errado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida sem mudar o paradigma. Você volta sempre para o mesmo ponto, com os mesmos ganhos, os mesmos resultados, a mesma vida, e eu já vi isso nos negócios centenas de vezes. Entro numa empresa, falo com o vice-presidente de vendas e pergunto: você consegue prever o desempenho dos vendedores em outubro? Ele pensa, analisa os dados do passado e me dá um número. E quase sempre ele acerta, porque a maioria das pessoas repete padrões previsíveis. O vendedor mediano continua mediano. O excelente permanece excelente. E quem está por um fio segue ali mês após mês, perto de ser demitido. Tudo isso porque o programa mental não muda. E se ele não muda, o comportamento permanece o mesmo. E os resultados também não se alteram. Você pode acreditar que está fazendo tudo certo, mas se continua tendo os mesmos problemas financeiros, é sinal de que há algo mais profundo agindo. Esse algo é o paradigma, que se esconde, mas é poderoso. Ele te convence de que você não é bom o bastante, te faz duvidar, te sabota sem que perceba. Ele age de forma tão sutil que você acha que são suas próprias decisões, mas não são, e é isso que prende você no mesmo ciclo por anos. Não é falta de potencial. Todo mundo tem. O problema é que a maioria vive com esse potencial trancado por trás de anos de condicionamento mental. É como ter um tesouro enterrado no quintal e nunca cavar o suficiente para achá-lo. E eu falo isso com propriedade porque vivi isso na pele. Eu também carregava paradigmas que me limitavam. Vivia quebrado, exausto, atolado em dívidas, até ouvir algo que mudou minha vida para sempre. Se você fizer exatamente o que eu disser, pode ter tudo o que quiser. Eu decidi ouvir, mudei meu paradigma e minha vida inteira se transformou. Você precisa entender isso. Sua realidade exterior é reflexo direto do que você acredita internamente. Não adianta mudar de emprego ou de país. Se lá no fundo você ainda acha que não merece, que não é capaz, que é difícil ou que é para poucos, vai continuar vibrando escassez e atraindo escassez. Se você mudar sua vibração dizendo: eu sou capaz, eu mereço, o dinheiro chega fácil, eu crio oportunidades, o mundo ao seu redor começa a responder. É porque o conteúdo entra na mente consciente, mas o paradigma vive na mente subconsciente, e é lá que a transformação real precisa acontecer. Quantas vezes você já se sentiu entusiasmado com uma nova ideia e depois de poucos dias abandonou tudo? A resposta está no seu paradigma. Se você não muda o que está programado dentro de você, o sistema sempre vai te puxar de volta para o conhecido, para o seguro, para o confortável, mesmo que esse lugar confortável seja cheio de escassez e frustração. Se você quer que 1 milhão pareça pouco, precisa urgentemente reescrever o programa que hoje grita dentro de você que isso é demais, que não é possível, que não é para você. Enquanto esse programa rodar, não importa o quanto você se esforce, você vai continuar preso na mesma realidade. E isso não é uma opinião, é uma lei. Mas a boa notícia é, isso pode ser mudado. Tudo muda quando o seu paradigma muda. E a decisão de mudar começa agora, dentro de você. A maior prisão que mantém as pessoas longe da vida que desejam não são as dívidas, nem a falta de tempo ou de oportunidades. É a incapacidade de decidir. Procrastinação é só o sintoma mais visível dessa falha. A raiz está na hesitação, no medo de errar, no hábito de esperar pelas condições perfeitas, que nunca chegam. Toda vez que você adia uma decisão importante, está reforçando um padrão de fuga que enfraquece sua autoconfiança, sua clareza e seu progresso. A decisão é a faísca que inicia qualquer transformação. Sem ela não há ação consistente. Sem ação não há mudança. E sem mudança, tudo permanece igual. As pessoas vivem anos parecidos repetindo ciclos, não porque não querem mudar, mas porque não decidem mudar. Lembro de quando meu filho Raymond queria sair do time de natação. Ele não queria só sair, queria que eu tomasse essa decisão por ele.
E eu me recusei. Disse que a escolha era dele, mas antes de ele sair do quarto, deixei algo claro. Se você desistir agora, da próxima vez será mais fácil, até que desistir se torne parte de quem você é. Ele pensou, ficou, e aprendeu que a decisão de seguir, mesmo no desconforto, constrói força interior. E isso vale para você também. Não é sobre ter certeza, é sobre escolher e seguir, porque é a escolha que cria clareza, não o contrário. Estudos mostram que pessoas decididas têm mais autoestima, mais iniciativa e mais chances de alcançar metas desafiadoras. Decidir coloca você em movimento. E movimento gera oportunidades que jamais apareceriam se você ficasse parado esperando. Se você quer desenvolver esse poder dentro de si, aqui vai uma prática poderosa. Leia o capítulo sobre decisão do livro Think and Grow Rich, de Napoleon Hill, todos os dias, durante 60 dias. Leia em voz alta. Se puder, leia com alguém. Vá se revezando. Essa prática vai começar a realinhar seu padrão mental e emocional. Vai fortalecer sua habilidade de dizer sim ao que te expande e não ao que te limita. Porque no fim das contas, não é o que você sabe que transforma a sua vida. É o que você decide fazer com o que sabe. E sua próxima decisão pode ser a ponte entre a vida que você tem e a vida que você merece. Então decida. Decida agora. Porque adiar não é neutro, é destrutivo. E escolher é libertador. Tudo o que você quer já existe, já está aqui. Mas não no lugar onde você está procurando. E não do jeito que você está pensando. Porque a realidade que você deseja, com mais liberdade, mais dinheiro e mais oportunidades, está vibrando numa frequência completamente diferente da sua atual. Enquanto você continuar pensando, sentindo e agindo da mesma forma, continuará conectado exatamente à realidade que vive agora, porque o universo responde à sua frequência vibracional, não aos seus desejos. Você não atrai o que quer, você atrai o que é, o que está vibrando. E a maioria das pessoas nunca reflete sobre isso porque acredita estar presa às circunstâncias, dívidas, passado, falta de tempo ou medo. Mas, na verdade, elas estão presas em uma frequência, e frequência é escolha. Você não precisa saber como mudar tudo, só precisa começar a pensar diferente, porque é no pensamento que começa qualquer transformação. Lembro como se fosse hoje. Era no ano de 1973. Eu sentado num sofá simples com um caderno na mão e escrevi uma frase que parecia loucura. Vou construir uma empresa que atua no mundo todo. Naquele momento, eu não tinha nenhum centavo guardado. Não tinha sócios nem equipe e sequer sabia por onde começar. Mas eu tinha a imagem mental e, mais importante, o sentimento real de que aquilo era possível. Dia após dia, eu me via dentro desse cenário, sustentando aquela vibração por anos até que um dia recebi a ligação. Bob, acabamos de alcançar todos os países do planeta. E tudo começou com uma ideia naquele sofá. Mais do que uma ideia, foi a decisão de me alinhar vibracionalmente com essa visão. Porque quando uma imagem clara entra na mente com força emocional, ela altera sua frequência e começa a atrair tudo o que é compatível. Oportunidades, pessoas, ideias e recursos surgem quando o mundo externo se reorganiza em torno da sua vibração interna. E isso não é metáfora, é física. A ciência já entende que pensamentos são formas de energia. E essa energia se propaga em ondas. Então, cada vez que você pensa algo com emoção intensa, seja medo ou desejo, você envia ondas ao seu redor. E o campo devolve o que estiver em sintonia com essa emissão. Muita gente vive num ciclo de escassez porque pensa constantemente em dívida, carência e medo. Elas vibram na falta e a vida responde com mais disso. E o pior é que acreditam estar apenas sendo realistas. Mas ser realista, nesse caso, é o mesmo que ser reativo. É reagir à frequência do que já existe, em vez de sintonizar com aquilo que ainda não está manifestado, mas já está formado no plano mental. Você jamais ouviria uma estação de rádio errada tocando a música certa. E com sua mente é igual. Alinhe-se com a frequência do que deseja, pense e sinta como se aquilo já fosse real, porque assim é que se manifesta. Talvez você diga, mas Bob, como vou pensar como alguém milionário se estou endividado?
E eu entendo de verdade. Mas aí está o ponto-chave. Você precisa agir como se, não fingindo, mas acessando a mentalidade de quem já venceu. Porque se você esperar as condições mudarem, para só então mudar sua vibração, vai esperar para sempre. É o seu campo energético que transforma as condições ao seu redor. Não o contrário. É como estar numa ligação de vídeo com alguém do outro lado do mundo. Você e essa pessoa só conseguem se ver e se ouvir porque estão na mesma frequência. É uma conexão invisível, mas absolutamente real. O mesmo acontece com as ideias. O mesmo acontece com as oportunidades. O mesmo acontece com o dinheiro. Você precisa começar a treinar sua mente todos os dias para sustentar a imagem da vida que quer viver. Isso exige disciplina mental e exige coragem emocional, porque manter essa imagem enquanto tudo à sua volta diz o contrário não é simples, mas é exatamente aí que a maioria desiste. E é por isso que poucos chegam lá, porque a maioria não tem persistência suficiente para permanecer na frequência certa tempo o bastante. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre estar no lugar certo, na hora certa? Como elas atraem clientes, parceiros, ideias? Não é sorte, é frequência. Elas já se veem como pessoas prósperas e por isso vibram segurança, clareza, confiança. E é isso que as outras pessoas sentem delas. É isso que o mundo devolve para elas. Da mesma forma, você também já deve ter conhecido alguém que parece viver cercado de problema. Alguém que onde chega o clima pesa. A energia baixa. Essa pessoa também está vibrando. E o que ela recebe de volta é exatamente aquilo que ela sustenta dentro de si. Tudo o que você deseja está disponível, mas está te esperando em outro nível. E você só chega lá de um jeito, mudando sua frequência interna. E isso começa com uma simples pergunta. Como pensaria, sentiria e agiria uma pessoa que já vive o que eu quero viver? Pergunte-se isso todos os dias. Responda com sinceridade e depois comece a viver de acordo com essa resposta. Não importa o que os outros digam. Não importa o que os números da sua conta mostrem. Não importa o que seu passado insista em lembrar. Tudo o que importa é quem você está decidindo ser agora. Porque quando você sustenta essa versão elevada de si mesmo com clareza, intenção e ação, o mundo não tem escolha. Ele precisa responder. Porque é assim que as leis funcionam, e elas nunca falham. Você está pronto para se alinhar com o que deseja? Então pare de tentar mudar as circunstâncias. Mude sua frequência e veja o resto mudar diante dos seus olhos. Porque no momento em que você realmente entra na frequência daquilo que quer, ele começa a vir na sua direção. E mais rápido do que você imagina. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E isso significa que, se você quer resultados maiores, precisa se tornar uma pessoa maior por dentro. Precisa ajustar sua frequência, sua consciência, sua decisão e seu paradigma. Porque quando você muda internamente, o mundo externo muda por consequência. Muito obrigado por estar aqui comigo. Te vejo no próximo vídeo.